Bom dia! Que bênção podermos voltar com o nosso Café com Fé e neste último dia do mês de maio, esse mês que temos falado sobre família, podemos continuar meditando e refletindo sobre a vida familiar. Nós louvamos a Deus porque a vida familiar tem sido um privilégio na vida de todos nós. E durante todo esse mês nós falamos sobre famílias, falamos sobre princípios, e eu quero terminar esse mês da família lembrando de uma expressão bíblica que está no livro de Provérbios, no capítulo 24, verso de número 3. A Bíblia diz assim: com a sabedoria se edifica a casa, e com o entendimento ela se estabelece. Essas duas palavras, sabedoria para edificar e entendimento para estabelecer, são duas necessidades na vida de todas as famílias. Se você ainda está no processo de construção, você precisa fazê-lo com sabedoria. Se você já passou pelo processo de construção e você já está vivendo em família, então você precisa de entendimento. A palavra entendimento, ela é muito ampla, porque quando a Bíblia diz que é com entendimento que a casa se estabelece, eu penso que a gente precisa entender algumas coisas. Primeiro, precisamos entender como funciona uma família. Quais são as orientações da palavra de Deus para vivermos a vida familiar. Segundo, precisamos entender as funções. Precisamos entender os papéis. E aí, cada um tem a sua função e cada um tem o seu papel. Mais do que entender, é preciso vivê-los intensamente. E nós temos na palavra de Deus orientações muito claras e seguras para os maridos, orientações muito claras e seguras para as mulheres, orientações muito claras aos pais, também aos filhos. Cada um tem a sua função, cada um tem o seu papel. Entender os papéis é muito importante. Terceiro lugar, é preciso entender um ao outro. A falta de entendimento mútuo tem sido causa de muitos conflitos no relacionamento familiar. Entender sentimentos, propósitos, palavras, necessidades. Cada um tem de fazer a leitura a respeito do outro, para que haja um bom entendimento no ambiente da casa. Sabe, uma das coisas que eu ouço muitas vezes nos atendimentos é exatamente isso: pastor, ele não me entende, ou ela não me entende. E quando não há entendimento, certamente os conflitos acabam sendo muito prejudiciais no relacionamento familiar. Por isso, a palavra de Deus nos ensinar nesse texto que é com a sabedoria que se edifica a casa, mas é com o entendimento que ela se estabelece. E o que nós desejamos é que nossos lares e nossas famílias não sejam apenas construídas ou edificadas, mas mais do que isso, sejam lares, sejam famílias estabelecidas. Isso significa sólidas, famílias que já ultrapassaram as dificuldades e permaneceram de pé, famílias que prevalecem em meio às lutas que enfrenta. Famílias estabelecidas são famílias que não estão o tempo todo balançando por conta das dificuldades e lutas e os ventos que sopram. São famílias sólidas, e o nosso desejo é que você e sua família possam viver assim, estabelecidos. Vamos orar? Pedindo que Deus abençoe sua casa, abençoe sua família. Ó Deus bendito, nosso Pai, nós queremos te agradecer, porque quem nos dá sabedoria é o Senhor, para que possamos edificar a nossa casa. E mais do que isso,
Queremos te agradecer porque é pelo poder do Senhor, pela graça do Senhor, que nós podemos desenvolver o nosso entendimento sobre o que é a família, entendimento sobre os papéis dentro de casa, entendimento de uns para com os outros. Nós queremos te pedir, ó Deus, que nossas famílias vivam em entendimento, para que de fato elas possam estar estabelecidas. Abençoe, ó Deus, cada família nesta manhã. Cuida, Senhor Deus, dos nossos relacionamentos. Ajuda-nos, ó Deus, para que a nossa família possa permanecer de pé. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Vamos tomar um café? Vamos tomar um café?